Boa noite, grande Léo. Boa noite, Georgia. Boa noite, Luísa. Já vou chamá-la aqui, minha amiga. Boa Boa noite, Maria. noite, Tudo bem? tudo bem com você, Zé? Tudo tranquilo, tudo na paz. O Ai, pessoal que está ótimo. entrando também. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Mais um papo do Tributário em Jogo aqui. Acho que é a primeira live, né? Com horário novo, agora vai ser terças-feiras, às 8 horas. Então, quem estava acostumado com quarta às 9, vai se acostumando que a gente mudou também. Deixar o Exato. pessoal, Ah, os flamenguistas felizes, para poder não assistir o jogo concorre mais com tranquilamente. futebol, né, minha amiga? Não concorremos mais com futebol. É. Boa noite aí, pessoal. Obrigado pelo ingresso. Léo, Fátima, PH, meus amigos, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Primeira live nossa sem a Tati e sem a Micaela, Luísa. Olha aí. Responsabilidade, hein? Exatamente. Exatamente. Pessoal, como já deu o horário, vou iniciar aqui nossa prosa. Como sempre, fiquem totalmente à vontade para fazerem suas perguntas. A gente vai desenvolver da seguinte forma: eu vou fazer uma rápida apresentação aqui. A professora Luísa vai falar sobre o tema e depois começa, como sempre, a nossa conversa. Vocês são todos muito bem-vindos para participarem, para estarem conosco. Quanto mais vocês participam, mais rica é a nossa prosa. Mandar, como sempre, um abração para a professora Tatiana, para a professora Micaela, para a professora Daniele. Deram aqui a oportunidade para a gente, né, Luísa? Muito legal. É, E aí, é, vamos começar a nossa conversa. O pessoal mais ligado, mais conectado em tributário, deve ter visto que na semana passada foi noticiado na mídia, em diversos veículos, um julgamento importante do STJ, da primeira turma, é verdade, mas do STJ, sobre a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica a remuneração variável paga aos administradores dessa pessoa jurídica. E a partir disso se inicia, esse é um julgamento pioneiro, né? Foi um julgamento do STJ por maioria, 3 votos a 2. A professora Luísa vai tratar disso em pormenor, eu vou tentar aqui dialogar também sobre isso. Inovador, é a primeira vez que o STJ teve a oportunidade de se manifestar sobre esse tema. Era uma tese que não vinha tão badalada, era uma tese que perante os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, não costumava vingar, só que agora a gente tem esse precedente interessante do STJ. E apesar de ter sido uma vitória por 3-2 na primeira turma, que tem um histórico de julgamentos mais favoráveis do que a segunda, por exemplo, a ministra relatora é a ministra Regina Helena e ela faz um link interessante deste julgamento com um outro promovido pela primeira sessão, ou seja, pela primeira e segunda turmas reunidas, em um embargos de divergência em recurso especial. Ou seja, embora seja ainda um julgamento de apenas uma das turmas, ela já tenta usar como fundamento de decidir algo que foi decidido pelas duas, por unanimidade. Então, aqui, eu sou o Zé Guilherme, sou sócio do Tributário em Jogo. Estou aqui com a professora Luísa Leite, também sócia do Tributário em Jogo, e vai conversar com a gente, vai apresentar aqui o tema, discorrer sobre ele, e depois a gente inicia uma prosa. Boa noite, muito obrigado a todos. Professora Luísa, por favor. obrigada, Zé. Boa noite, todo mundo. Vou reforçar aqui para os que chegaram que hoje é o primeira live que a gente está nesse horário novo. Então, quem está acostumado agora, terças-feiras, às 8 horas, a gente tem nosso encontrinho aqui marcado. Bom, falando um pouquinho sobre esse julgado. RESP, eu vou pegar aqui minha colinha, porque eu não sei de cor, para quem quer anotar. É 1746268 do STJ.
E aí a gente tem essa discussão já se arrastando desde os anos 90 para a gente realmente chegar a uma conclusão preliminar ainda, né? Porque foi uma decisão da primeira turma ainda do STJ recentemente. E o que que a gente teve de discussão? O grande ponto aqui era referente à questão se esses valores eles entrariam como dedutíveis ou não, fazendo menção ao artigo 31 da IN 93 de 97. Essa IN, ela traz para a gente, eu vou ler aqui o textinho para vocês rapidamente, para vocês verem, que são dedutíveis na determinação do lucro real. Então, aqui a gente está falando só de empresas do lucro real. Então, é importante a gente fazer esse disclaimer também. Sem qualquer limitação, as retiradas dos sócios, diretores ou administradores, titulares de empresa individual, etc., desde que escriturados em custos ou despesas operacionais que correspondessem à remuneração mensal e fixa. E a discussão toda era, quando você tem essas retiradas sem ser constante, se você faz alguma retirada eventual, se esses valores seriam dedutíveis ou não. E aí a relatora, ela vem trazendo para a gente que, na verdade, essa regra ela não incidiria. Porque quando você vem com o conceito de renda, assim, digamos, né? Se essa norma ela incidisse, você teria uma dupla tributação aí, porque você tem a tributação já quando essas pessoas elas recebem essas receitas. Então, ela colocou que, na verdade, você traria mesmo os preceitos da Constituição e que, como você tem um ato aí infra legal, uma instrução normativa, ela não teria tamanha força para determinar que, na verdade, esses valores eles não seriam dedutíveis quando eles fossem esporádicos. Então, ela traz todo o entendimento dela pautado muito nesse debate da eventualidade ou não, fazendo menção a esse artigo 37 da IN 93. E aí ela finaliza, né, abarcando muito a questão do conceito de renda para fins do imposto de renda, assim, digamos. Então, acho que o nosso debate aqui começa muito pautado nessa questão da eventualidade, nessa instrução normativa. Ela foi acompanhada, para quem não acompanhou o julgado, pelo ministro Benedito Gonçalves e o desembargador que na ocasião foi convocado, o Manuel. E aí, quem se opõe a eles, que foi o único voto, que foi o voto vencido, foi o ministro Guel, que ele traz justamente a questão que, na verdade, esse ato infralegal, ele não fez qualquer distinção em relação à retirada. Então, por conta disso, na verdade, ele se aplicaria sim, e você não teria a possibilidade de dedução desses valores. Então, o questionamento aí, os dois lados da moeda foram basicamente esses, em se tratando desse julgado. E aí eu queria até agora lançar um pouquinho a bola para o lado do Zé, começando aqui o nosso debate, depois de contextualizar todo mundo em cima desse assunto, Zé, como que você enxerga esse tema em relação aos próximos passos, que não é aí assim tragamos, né? Não é uma decisão já final. A gente ainda tem um ponto para percorrer, mas como que você, qual a sua análise assim em relação a como que a ministra Regina discorreu sobre o tema e como que você enxerga isso caminhando daqui para frente também? Minha amiga, eu sempre fico extremamente tranquilo quando tem voto da ministra Regina Helena favorável ao contribuinte. Entendo que ela é a grande referência de tributário no STJ, aliás, em Brasília, de tributário é muito pouco quem entenda tanto quanto ela, pelo menos no judiciário. Eu acredito que ela fez um raciocínio muito interessante. Ela buscou, nos artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, como muito bem você colocou, essa limitação do que é renda, né? E a partir disso, quando a gente trata de RPJ, é um pouco diferente, porque é o imposto de renda da pessoa jurídica. Mas muito bem, você também já trouxe esse elemento, a hipótese de incidência do IRPJ não é a renda, é o lucro. Nisso ele se diferencia, por exemplo, de PIS e COFINS, ainda quando não cumulativo, e se aproxima bastante da CSLL.
contribuição exatamente sobre o lucro líquido. Mas me parece o seguinte, não obstante ter sido um placar apertado, o mais apertado possível dentro de uma turma, os ministros Kukina e Gurgel foi quem proferiu o voto em divergência e foi seguido pelo ministro Kukina. Eu acredito que o voto da ministra Regina Helena está muito bem ancorado e faz uma referência muito inteligente ao ERESP, eu também fiz minha colinha aqui, porque esses números são difíceis de lembrar de cabeça, ao ERESP 1443771 do Rio Grande do Sul, por meio do qual a primeira sessão do STJ entendeu de forma unânime a inviabilidade de restrição de viabilidade. Por exemplo, você tem um determinado direito previsto em lei. É inviável a restrição desse direito por um ato infralegal. E aí nós podemos falar de decreto, podemos falar de instrução normativa, até porque aqui nós temos que pular essas duas etapas, né, minha amiga? Você muito bem colocou o obstáculo que havia na instrução normativa 93 de 97. Esse obstáculo ainda existe no artigo 78 da instrução normativa da Receita Federal número 1700, que revogou aquela que havia revogado a 93 e 97, e ele é repetido no regulamento do imposto de renda. A gente muitas vezes tem a tendência, como estudioso, eu vou ver direto o regulamento. Eu faço muito isso com o ICMS e converso com o meu time que às vezes é preciso ter esse cuidado. Porque muitas vezes ocorrem dissonâncias. Lembrando que o regulamento nada mais é do que um ato infralegal aprovado pelo chefe do executivo, ou seja, deve obediência à lei, deve dobrar-se à lei. E aí você verificava, no artigo 357, parágrafo único do Regulamento de Imposto de Renda de 99, aprovado pelo decreto 3.000 daquela data, uma norma de conteúdo igualzinho. O conteúdo gramatical não se diferenciava. Se você abrir hoje em dia o regulamento do imposto de renda, aprovado pelo decreto 9.580 de 2018, no artigo 368, parágrafo único, inciso 1º, você vai achar uma norma igualzinha a essa. E é aí que a coisa fica interessante. Por quê? Um decreto nunca pode atentar contra a norma, contra a lei. Aí é que a gente começa a ter... Por isso é que não foi um 5-0 simples e por isso que os TRFs não decidiam favoráveis ao contribuinte, para a gente não achar que está aqui diante de um caso simples. Qual é a dificuldade que se apresenta? Não tem nenhuma lei que diga claramente que esse valor é dedutível. E aí é que está a graça da coisa. Esse é o ponto que a professora Luísa trouxe para a gente. Não precisa haver. É natural de um tributo sobre o lucro a possibilidade de deduzir quaisquer despesas operacionais. Não é por aí, Luísa, que a gente meio que começa a construir essa ideia? Embora exista um vácuo redacional, não existe um vácuo normativo. Então, o decreto, ainda que não atente contra a letra, ele atenta contra a lei. Por favor, minha amiga. Não, independentemente de ser eventual ou não, até porque a norma não fala em temporalidade, se você está falando de imposto de renda de pessoa jurídica, está falando, cumpre o requisito de estar dentro do lucro real, e você tem um gasto operacional, porque não deixa de ser um gasto operacional, nada mais coerente do que você fazer a dedução. E aí a gente vê todo o julgado trazendo essa construção, e aí a gente vai além. Tá, se você não deduz, você vai ter a tributação em cima daqueles valores, e aí a pessoa ainda recolhe imposto de renda, você pega e aplica de novo incide imposto de renda novamente em cima, uma outra tributação, né, em cima daqueles valores, você acaba sendo zero coerente com a própria normativa, porque você foge já do conceito até da própria renda, né? Então, assim, todo ponto que a ministra traz na construção dela, ao meu ver, ela veio muito trazendo premissas básicas que, dentro do contexto, mostram justamente o ponto que o Zé falou, que a gente não precisa ter uma normativa dizendo
descrevendo ali que realmente não vão ser dedutíveis ou que sim vão ser dedutíveis, porque o próprio contexto em que essa situação já está inserida e você partindo para premissas básicas, que é o que a ministra a Regina Helena trouxe, você não precisaria se ater a, a um ato normativo que descrevesse isso de forma ali explícita, né? Exatamente isso. O interessante aí, eu também esqueci de mencionar, minha amiga, é que o julgamento foi tão recente que ainda nem publicou o inteiro teor do acórdão. Mas como a ministra Regina Helena já havia depositado o voto, a gente tem algum conhecimento dos argumentos que ela trouxe. E ela trouxe um outro argumento que eu achei super legal para reforçar esse elemento que você trouxe. Eu não preciso de redação, isso é natural do tributo, é natural da norma e evita-se a tributação em cascata. Você também trouxe isso aqui com total clareza. Ela traz o seguinte argumento: olha, os limites que havia à dedutibilidade para pagamento administrador, eles eram previstos nos artigos 29 e 30 do Decreto-Lei 2341 de 87. Foram revogados esses dispositivos pelo artigo 88, inciso 13, da Lei 9430 de 96. Então, esse reforço de inviabilidade de se restringir a dedutibilidade também foi chamado em socorro por ela. E mostra a força dessa construção. Por isso é que, não obstante ser ainda um julgamento de primeira turma, a primeira turma ter um histórico muito mais favorável ao contribuinte do que a segunda, que está mudando também, hein? A segunda turma, outro dia, teve um julgamento muito favorável aos contribuintes numa questão diferente de ICMS, de necessidade de demonstração de repasse de ônus financeiro, mas mostra que a segunda turma está, de certa forma, se aproximando, buscando esse diálogo. Isso é muito importante. E quando a gente promove o elo com o que foi julgado pela primeira sessão, a gente vê que realmente ganha muita força o argumento de inviabilidade de restrição. Ou seja, juridicamente, o STJ já tem um entendimento, a primeira sessão, já tem um entendimento de que não se pode restringir a lei por um ato infralegal. Isso devia ser óbvio, né? Mas a gente vê isso acontecer tanto que precisa dessa sorte de reforço. O argumento dos ministros Gurgel e Cuccini, embora não tenhamos ainda integral acesso aos seus votos, é exatamente no sentido do seguinte: essas instruções normativas, essas normas dos decretos, elas não restringem nada porque nada existe na lei. Eu acredito que é um argumento válido, é um argumento que merece cuidado, mas que também pode ser superado pela própria lógica do tributo. Acho que se a gente pensar principalmente nos aspectos de norma matriz de incidência, a gente não consegue admitir de forma alguma a tributação desses valores apenas porque são variáveis, não são os fixos mensais. Não vejo razão para isso. E aí, só para colocar todo mundo na mesma página, quando a gente fala em regra matriz de incidência, a gente está considerando aqui o que seria a regra matriz de incidência, né? Você analisa a lei para ver quais são os aspectos materiais, quais são os aspectos pessoais e temporais que compõem aquela normativa. Então, se você. A norma nada mais é do que o produto de tudo isso. Então, a partir daí, você consegue ver onde que é o fato gerador, quais são as alíquotas que vão ser aplicadas ou não, se de fato você tem uma incidência tributária, já que quando a gente fala de hipótese de incidência tributária, você tem que cumprir esses requisitos para que de fato você tenha um crédito, assim, digamos, né, a ser lançado. Então, eu vejo muito esse julgado como uma discussão bem fundamental, e aí, até fazendo uma menção a Micaela, eu assisti uma aula dela em que ela começou, isso já na pós-graduação, e aí ela começou a aula falando sobre qual era a diferença entre os tributos, né? O que que era taxa, o que que era imposto. Eu falei, nossa, mas na pós, o que que a Micaela tá vindo falar disso? E aí, ela construindo várias teses a partir dessa distinção, e eu acho que quando a gente vê um julgado como esse, a gente remete a conceitos bem básicos que a gente está aqui analisando se de fato você vai se valer do conceito qual seria a regra matriz de imposto de renda
para a partir daí você ver se realmente esses valores vão ser dedutíveis ou não dentro desse fato. Então, um pouco uma digressão aqui, mas assim, para a gente ver Mas como coisas básicas, importantíssimo. como o Remit vai poder trazer solução aqui para um caso concreto como esse. Você quer ver um outro caso, professora, que eu achei de verdade que se assemelha a este? Não tinha em lugar nenhum escrito que o ICMS não deveria compor a base de cálculo de PIS/COFINS. O Supremo conseguiu resolver isso entendendo o seguinte: PIS/COFINS não é receita. É. PIS/COFINS não é sua receita. Eu acho que eu talvez agora esteja super simplificando, mas é preciso algum esforço para a gente entender que o pagamento ao administrador não é lucro. Entende o ponto? Me parece que se Uhum. o Supremo se mantiver caminhando nessa direção, e às vezes você consegue responder julgamentos super antigos, questões históricas, lendo as 100 primeiras páginas de qualquer manual tributário. Pega aquele começo que já lhe basta. Não é possível a norma de hierarquia inferior atacar a norma de hierarquia superior. Não é possível sequer a norma, se não a própria Constituição, alterar o sentido da exigência, da tributabilidade de determinado fato da vida. Então, eu acho que a jurisprudência, claro, o Supremo talvez caminhe de uma forma um pouquinho diferente para o ISS na base de cálculo de PIS/COFINS. Vamos torcer para ele seguir. Mas me parece uma discussão muito similar. Como é que você enxerga isso, minha amiga? Se a Micaela gosta de simplificar tudo, né? Eu tô fazendo muito menção a ela porque ela tem um pouco essa visão, até quando a gente estava falando de tributação de novas tecnologias, ela sempre traz assim julgados e fala: "Não, mãe, mas é a mesma coisa, a gente só tá vendo dentro de um contexto diferente". Mas eu acho que é bem na linha do que você colocou, Zé. Eu acho que a tendência é sempre a gente ter essa replicação, né, de comportamentos. Eu acho que a gente muitas vezes não se atém, e aí você trouxe um ponto que a Remit é um grande instrumento para a gente ter clareza sobre isso, quando a gente vem também para a própria questão da linguagem, né? E o professor Paulo de Barros Carvalho, ele traz muito isso para a gente, com a questão da lógica jurídica, né? Grandes dessas discussões, acho que a gente pouparia o nosso judiciário se a gente conseguisse, e se a gente tivesse também, por parte dos próprios órgãos, uma análise mais crítica em cima desses pontos que a princípio parecem ser muito simples, mas na verdade, quando você traz para dentro de um contexto prático, né, acaba que isso fica um pouco mais nebuloso. Só que a gente tem essas ferramentas justamente para a gente poder trazer esse nível de simplicidade. Então, assim, eu vejo realmente esse julgado da questão da exclusão do ICMS muito similar na questão da embriologia, né, ali do problema, que é justamente você recorrer para a Constituição no final das contas e trazer um conceito tão básico que seria um conceito do que seria a receita ali, do que seriam os custos. Então, assim, nesse julgado especificamente, eu não consigo ver esses gastos com os administradores e esses repasses sendo eventuais ou não, como se fosse uma despesa operacional. Pois é, pois é. Enquanto você falava, eu me lembrei de um detalhe que diz respeito bastante ao nosso tema e que é algo que acaba atolando o judiciário, né, minha amiga? Estávamos aqui a conversar logo no início da nossa prosa que existem ainda hoje instruções normativas, instrução normativa 1700 e decreto que deixam claro que só é dedutível aquilo que é pago mensalmente e de forma fixa. Esse julgamento do STJ, e eu vou pular para uma parte prática já já. Esse julgamento do STJ, embora ele tenha uma representatividade muito interessante, a gente não vai conseguir vê-lo ser obedecido pelo CARF, ainda que eles concordem. Porque nós Sim. sempre vamos ter aquela dificuldade seguinte: não, mas existe norma, eu preciso cumprir a norma. Preciso cumprir a norma que existe. Não consigo passar por cima da instrução normativa, não consigo passar por cima do decreto, ainda que eu entenda que faz sentido ultrapassar esses elementos. E, além de te ouvir sobre isso,
eu queria te ouvir, até pela sua experiência no Tax Vision, quais são as saídas para um contribuinte hoje, considerando que o STJ ainda não está 100% pacífico em relação a isso, mas certamente, na seara administrativa, o contribuinte não teria sucesso se precisasse litigar em relação a esse ponto, haja vista a continuidade de existência e de eficácia dessas normas infralegais a que fizemos alusão. Queria te ouvir sobre isso, por favor, minha amiga. Nesse ponto eu sou bem conservadora, Zé, e mesmo que a gente busque, não vamos atolar o judiciário, eu sempre oriento os meus clientes a seguirem pela via judicial nesses casos, porque eu acho que quando a gente vai direto para a administrativa, a gente tem muita insegurança jurídica. Um, porque você vai chegar no CARF e aí você vai esbarrar exatamente no argumento que você trouxe. E dois, se você fizer administrativamente, com certeza, você vai ser questionado ali na frente, né? Então, assim, até fazendo um paralelo com essa discussão, a gente comentou sobre isso. E eu tô até um pouco traumatizada de falar de combustível, mas vamos Não, lá. Para mim, o maior exemplo. vamos abrir esse parêntese rapidamente. Quero parabenizar a professora Luísa pela entrevista que deu na Jovem Pan. Falou sobre a questão da tributação dos combustíveis, foi extremamente técnica, foi extremamente correta, não entrou em nenhuma discussão política. Vai ser o mesmo tipo de conteúdo que todo mundo vai achar aqui, pessoal. Aqui nós conversamos de modo técnico, nós tentamos trocar ideias, tentamos ouvir todo mundo, tentamos ler todo o material que existe em relação a esse tema, sem viés político, sem ataque, sem nada. Mas quando a gente se expõe num nível tão grande assim, infelizmente há pessoas que vão por um caminho pouco técnico. Não vamos nos acovardar, vamos nos manter sendo técnicos sempre. Aqui ou em qualquer lugar que seja, a professora Luísa está de muitos parabéns pela forma como apresentou esse tema e como apresenta tudo. Lady, perdão. Obrigada, Zé. Mas voltando aqui, e aí quem não viu a entrevista, vamos lá ver depois, tá no meu perfil. Quando a gente faz um paralelo dessa questão com a questão do diesel, que o pessoal tem buscado a restituição dos valores referentes a março até agosto, porque a gente teve uma lei complementar que trouxe um benefício, depois uma MP veio, revogou esse benefício, essa MP ainda não foi convertida em lei, e aí muita gente tem feito administrativamente. Eu vejo muito prejuízo em você seguir por isso, pela via administrativa. Então, assim, da mesma forma, eu acho que nesses casos é interessante a gente buscar o judiciário, você ter ali uma tutela maior em cima do seu direito para declarar e ficar realmente tudo, botar tudo no preto e no branco. Eu acho, como contribuinte, a segurança jurídica para ir por essa via é muito mais tranquila neste caso. Agora, quando você traz, por exemplo, em outra situação, em que você já tem um julgado, você já tem a própria Receita, a PGFN se manifestando em cima do caso, aí já é outra roupagem. É você ir para a via administrativa, provavelmente vai te trazer mais celeridade, você já tem uma segurança jurídica em cima do tema. Agora a gente está falando de um tema aqui em que não está pacificado. Então, assim, eu acho bem complexo seguir pela via administrativa e querer encarar o CARF. E aí, se a gente está falando que a gente vai discutir no CARF, quer dizer que você já foi questionado sobre o ponto. Então, assim, eu não sei o quão interessante é seguir nesse assunto específico por essa estratégia, sabe? Concordo Eu 100%. posso, antes de você falar, só dar um alô aqui especial. Eu vi que o Fabrício Mota tá aqui. Ele é um amigo meu muito especial de Brasília. Não vou deixar de mandar um beijo. Ele é um amigo muito querido, advogado de proteção de dados, quem estiver precisando. Fica o meu beijo aqui, Fabrício. Fabrício, proteção de dados, outro tema importantíssimo, meu amigo. Venha qualquer dia bater papo com a gente também sobre isso. Vai ser muito bem-vindo. Um abração aí para você e para todos os demais amigos. Deixa eu te ouvir também, por favor, Luísa. Você colocou um ponto e eu não saberia concordar mais. Eu acho que diante da insegurança que a gente tem, que já é natural e que também, nesse caso, a gente tem, objetivamente, um julgamento só, isolado, na primeira turma do STJ, eu também acredito que o caminho é o judiciário.
E acredito, traçando um paralelo também com o que você trouxe da MP 1118, que existe uma forma de ir ao judiciário com menos ônus, principalmente porque aqui estamos tratando de uma questão eminentemente jurídica. Você sempre pode entrar com uma ação para pedir a repetição dos últimos 5 anos, uma ação ordinária, e pedir uma tutela antecipada para parar de pagar esse tributo. No caso aqui que estamos conversando, passar a deduzir isso da base de cálculo do seu IRPJ. Mas eu queria te ouvir sobre a viabilidade, por exemplo, do mandado de segurança. É uma ação que muito me agrada para Eu amo. soluções continuantes. Por favor, Ah, Deise. o bom do mandado de segurança, um é que você não tem os honorários de sucumbência, e aqui a gente vai estar. O mandado de segurança ele serve justamente para você declarar um direito, né? Então, assim, no mandado de segurança você não vai questionar o que você tem em relação a créditos, por exemplo, para você executar. Você só quer simplesmente que o seu direito ali, quando a gente fala de uma repetição de indébito, seja declarado, sim, realmente, o contribuinte tem direito. Tenho o meu direito, agora eu vou para a via administrativa resguardado. De olha, eu já tenho o meu direito declarado, então deixa eu abrir aqui o meu processo administrativo com você e, por favor, me devolva o que eu estou devendo. Então, assim, eu sou muito adepta do mandado de segurança, gosto bastante. Acho que é uma ação que é mais célere, não traz a questão dos honorários de sucumbência e permite com que a gente traga essa segurança jurídica sobre temas que já tiveram, né? Algum posicionamento aí em relação ao STF, STJ, mesmo que não seja em repercussão geral, e abarca assim, bem o propósito da coisa, que é justamente, eu não vou direto para o administrativo, porque o CARF vai chegar lá, vai me barreirar, vai dizer que não é possível. Agora, eu indo com uma chancela de que, na verdade, o meu direito já existe, você chega com uma roupagem diferente. A gente sempre pede nos nossos mandatos de segurança justamente que a autoridade fiscalizatória ela possa, né, se abster de impedir que a gente recupere os valores. Então, assim, olha, declaro o meu direito e diz ali para a Receita que ela não pode chegar e simplesmente se valer de uma instrução, se valer de algum outro posicionamento para me impedir de reaver esses valores. Então, eu gosto bastante do mandado de segurança. Eu não sei como que você enxerga isso, mas eu acho que surte bastante efeito para o contribuinte. Penso da mesma forma, professora. Só mandar um abraço aqui para o professor Fábio Fraga, falando de jurisdição, de jurisprudência, a presença dele engrandece demais. Agora nós temos que só tomar mais cuidado, que na presença do mestre que nem ele, a gente tem que falar tudo bonitinho e certinho. Então, Próxima vez obrigado a aí pela gente presença, traz professor. o Fábio para falar com a gente também. Já Também, fica o convite, também. Fábio. Exatamente. Eu gosto do mandado de segurança por diversos aspectos, principalmente quando a gente trabalha na seara federal, porque, não obstante haver toda aquela briguinha sobre o quanto que o mandado de segurança pode se revestir de ação de cobrança propriamente dita, não há nenhuma dúvida de que o mandado de segurança pode se revestir, pode veicular um pedido de autorização de compensação, que é o que a maioria das empresas faz, né? Ganha o processo, habilita toda aquela documentação perante a Receita Federal e promove a compensação, que depois deverá ser homologada se toda a documentação, se todo o procedimento tiver sido seguido. Outra coisa que eu acho ótima do mandado de segurança, professora, você não precisa de toda a documentação no marco zero. Você consegue ajuizar rápido. Você consegue ajuizar com poucos documentos mostrando a situação, mostrando o justo receio, quando a gente fala desse aspecto futuro, mostrando o quanto que você já teve de recolhimentos a maior, mas tudo isso do ponto de vista qualitativo, não é necessário quantificar, E não é na necessário... verdade, desculpa te cortar, Zé, é muito mais. Eu vejo, né, por experiência lá com os casos que a gente tem, é muito mais para quantificar o valor da ação do que propriamente você discutir se realmente é aquele valor ou não, porque isso aí você vai demonstrar quando você for habilitar o crédito, né, depois do trânsito em julgado. Então, assim, ganha até tempo para a empresa ela se organizar para levantar também toda a parte de documentação. Porque isso é um ponto que eu vejo, pelo menos, que gera
É muito atrito. Existem várias empresas que entram, às vezes, com as ações e elas esbarram nesse ponto, porque nem sempre é fácil você levantar a documentação, nem sempre é fácil você ter isso de maneira organizada, compor os cálculos. Então, dependendo dos cálculos, tem um nível de complexidade maior, você tem que apresentar todas as memórias de cálculo. Então, assim, o mandato de segurança, ele traz essa celeridade e quando você for habilitar de fato, você já tem a casa toda organizada. Então, eu também gosto bastante desse ponto. Pois é. E nesse caso, eu entendo também, embora não seja barbada, é claro que não é, afinal, é o julgamento só de uma turma, a gente não tem eficácia vinculante, não é repetitivo, mas ajuda bastante no fumus boni iuris você apresentar teu caso e dizer que tem um precedente do Sim, STJ da ministra Regina Helena. Às vezes, o que fica um pouco mais complicado em casos afins é até você apresentar o aspecto do periculum in mora, pelo menos para o passado. Mas quando você consegue veicular a coisa, mostrando, olha, eu vou tributar indevidamente, eu vou ficar privado, tolhido desse capital, que hoje em dia não há nada mais caro do que dinheiro. A gente está com uma Selic agora de 14%. sim. Então, esses elementos também, eu acho que a arte do mandado de segurança permite que nós possamos trazer esses elementos demonstrativos, ainda que não de modo exaustivo, pelo menos demonstrando o quanto que aquele dinheiro te faz falta e o quanto que uma liminar seria plenamente reversível. Olha, se no final eu perder, eu tenho os 30 dias para pagar de volta. E a gente aqui tratando de uma questão continuativa, isso se resolve com facilidade. Sim. Acho que até somando assim nesses argumentos, eu acho que o fato de você ter já esse questionamento em relação a ter um ato infralegal que determina que na verdade não é válido, isso já reforça também o próprio argumento de que se você não tiver uma liminar ali no mandato de segurança, provavelmente você vai ser autuado pela Receita, você vai ser questionado. Então, assim, o simples fato de existir esse ato, ele já gera um perigo em mora, assim, e eu acho que a gente pode até se valer da própria defesa, que é o voto vencido, né, nesse julgado, para trazer elementos de como que seria essa argumentação também, né? Então, enfim, aqui já construindo em conjunto, mas foi um ponto, assim, que me veio aqui à cabeça enquanto você estava falando, Zé. Deixa eu te fazer outra pergunta prática, minha amiga, que aí tua experiência pode ajudar a esclarecer aqui para todos nós. Sempre que a gente tem um julgamento desse, e é natural, o contribuinte corre ao judiciário. E aí, muitas vezes, isso é visto como, caramba, mas agora é um oportunismo, tal coisa. E eu queria te ouvir o seguinte, eu, como contribuinte, se tivesse uma situação dessa, eu procuraria imediatamente um especialista e ajuizaria minha ação, por dois motivos. Primeiro, porque agora está 1-0 para o contribuinte, só que o principal é o segundo. Daqui a pouco começa algum outro tipo de julgamento e pode haver algum tipo de modulação. Exato. Isso é uma preocupação muito grande. Eu queria te ouvir em relação a isso e como que você também trabalha isso perante o seu cliente, o tipo de estímulo, o tipo de colocação, porque muitas vezes a gente estava acostumado, pelo menos eu estava acostumado e me dei muito mal naquela ação do tema de repercussão geral 745, estava acostumado a uma modulação a partir do último voto, né? A partir da declaração do julgamento pelo Ai, nem me Supremo. fala desse julgado. Ele pegou do primeiro voto e eu ajuizei, Foi sei lá, quando 2 meses iniciou. depois. Ou seja, como é que é a vida do advogado com seu cliente e a instrução do seguinte, amigão, entendo, mas a minha recomendação como seu advogado é vamos ajuizar logo, porque se vier algum tipo de precedente vinculante, algum tipo de precedente multiplicativo, é possível que haja alguma sorte de modulação. Ainda mais considerando a crise fiscal, considerando todos esses aspectos, eu não duvido que a Fazenda traga isso, embora os números não sejam números assustadores, como são Aham. muitas vezes de PIS/COFINS e outros pontos. Mas queria te ouvir sobre isso, como é a instrução, como é a sua experiência com a clientela em relação a esse ponto. Se isso é uma preocupação também deles. Para mim é É, muita.
Nossa, também. O julgado que a gente teve, né, em relação à questão da energia, eu acho que quebrou a perna de todo mundo. E a gente já estava nesse movimento de vamos ajuizar para ontem, porque a gente não sabe qual vai ser a modulação dos efeitos. E dito certo, a gente teve vários clientes que ajuizaram depois e aí não foi abarcado pela modulação dos efeitos. E aí, enfim, vida que segue, é isso, não tem muito o que fazer. Então, o nosso comportamento sempre é no sentido de, vamos. E tem dois pontos também, não só a questão da modulação dos efeitos, mas dependendo da discussão, você tem a questão prescricional também. Se você está falando de repetição de indébito, no momento em que você ajuiza a ação, se você quer trazer essa segurança jurídica, não vou para o administrativo, quero fazer o processo judicial. Você não vai ganhar os 5 anos, você vai ganhar do período que você ajuizou a mais, né? Então, assim, se levou 6 anos para ajuizar, você tem os 5 anos, ou 6 anos para julgar, os 5 anos para trás, mais os 6 anos. Então, na verdade, você tem 11 anos. Então, assim, tem um ponto que eu acho que é uma preocupação, que é essa questão prescricional. Tem a questão da modulação dos efeitos. Eu acho que cada vez mais a modulação dos efeitos vai estar presente nos julgados, até porque tem muita tese aí que, se realmente passar, isso vai dar um rombo, assim, nos cofres públicos. Então, eu acredito que não vai ser nem assim, nesse caso aqui é irrelevante. Eu acho que vai virar uma prática mesmo. E aí é um chutômetro meu, exercício completamente de futurologia, mas pelo que a gente tem acompanhado. Então, assim, a orientação é sempre vamos para ontem. E aí, não só a questão da modulação dos efeitos e a questão também prescricional, mas eu vejo assim uma oportunidade muito grande quando você é o primeiro a emplacar aquela tese também, de você acompanhar como que está sendo a discussão, como que está sendo a defesa da Receita, como que esse tema tem caminhado. Então, assim, te deixa na vanguarda, assim, da discussão também, até para poder prever e ter mais insumos, né? Nada melhor do que informação para tomada de decisão. Então, ao meu ver, assim, eu sou bem pactuante da sua ideologia, Zé. Eu não sei como que vocês têm feito, você tem uma vivência bem maior que eu em relação a contencioso tributário, mas eu acho que toda oportunidade é uma oportunidade, né? E aí, com o mandado de segurança, isso facilita ainda mais. Então, eu acho que assim, os ônus, né, acabam sendo os menores do que os bônus que a gente tem. Pois é. Esse aspecto do mandado de segurança, quando a relação é continuada, quando as normas continuam ali, eu acho que isso tem um peso imenso. Eu lembro que eu demorei um pouco demais para entrar. Eu conheço muito bem o lado do cliente, né? Eu trabalho numa empresa. Eu demorei para entrar com aquela ação do FGTS da multa de 10%. Eu só fui entrar depois que já tinha sido revogada. Precisei entrar com uma ação ordinária. Não consegui trabalhar com mandado de segurança. Acabou sendo indiferente em termos de julgamento de mérito, porque a tese não vingou. Uhum. Mas eu fiquei exposto a um risco ao qual eu não precisaria ter ficado exposto se eu tivesse exatamente esse networking, essa entrada, esse contato de alguém me chamar a atenção. Olha, Zé, daqui a pouco isso aqui pode cair, melhor ajuizar logo, porque hoje você tem um mandado de segurança. Se você pensar em termos da MP 1118, daqui a pouco vai acabar o prazo do mandado de É segurança, Zé. setembro? É setembro? É agora? É Claro, dia 29 de setembro. Para quem não entrou aí, gente, pois corre, é, porque senão depois mandar de segurança não vale mais. E aí, tem enfim, que ser aí assim. sim não vale a pena, porque são valores muito altos. E aí você ter honorário de Muitíssimo, sucumbência muitíssimo. em cima dessa tese não vai valer a pena a ação. Exatamente. E E assim, o Supremo. Fala não, você, pode fala falar. você. Não, e assim, Não, o que me que o assusta Supremo julgou muito. a medida cautelar, né? Que... Pode ir a sua, vai Fala você, sua. Luiz. Não, é porque Duas vezes. é até Perdão, uma, fala você. é até uma indignação, assim, um pouco, é que, especificamente nessa tese, você tem essa questão do mandado de segurança, que você tem aí mais um mês só para entrar, senão você acaba ficando exposto à questão dos honorários de sucumbência, que aí eu acho que são muito alto para poder valer a pena a discussão.
E tem também a questão de que o pessoal orienta, às vezes, ir pela via administrativa e o pessoal esquece que você tem multa. Então, assim, se são valores muito altos, você vai ter que devolver o valor com multa. Mas especificamente em relação a essa questão da MP, tem um aspecto que é muito interessante. Porque, e aí, sem querer fugir, mas só para trazer, porque me deu esse insight, a gente tem a discussão da inconstitucionalidade dela, tem a questão dos créditos, né, nos 3 meses, só que um ponto para a gente se atentar também é que se ela não for convertida em lei, e aí o período é agora, em 29, e ela cair, na verdade as pessoas vão ter direito a 1 ano, né? Então, tem essa discussão também. É um ponto assim que você pode até ampliar ainda mais o que você está buscando. Em vez de você buscar 3 meses, você vai ter direito, 1 ano não, né? Mas até setembro, no caso. Então, é um aspecto bem interessante, assim, para a gente pontuar. Não, bastante, bastante. Esse é o tipo de nível de atenção que você dificilmente vai ter numa sala de aula se você não tiver colegas na aula que trabalhem muito com contencioso, que já tenham visto muito isso acontecer, porque isso extravasa um pouco o aspecto acadêmico. Por exemplo, você tem sim a possibilidade de ir para o administrativo. Legal. É uma questão continuativa. Então, você vai parar de praticar a base de cálculo majorada, vai se sujeitar à autuação fiscal, você vai tentar declarar os créditos dos últimos 5 anos, vai se sujeitar e certamente vai ter uma não homologação dessa compensação, vai tomar uma multa de 50% só para começar, vai ter a chance do procedimento administrativo, né, da manifestação de inconformidade, do recurso, e depois vai vir a execução fiscal, com mais de 20% dela. E aí a coisa vai subindo, e vai subindo. E aquilo que era ótimo, vou recuperar uma grana, depois fica sendo o seguinte, cara, exato, me desfiz do débito, que maravilha. É muito diferente você conversar com um administrador, levando para ele o seguinte, cara, eu tenho um passivo aqui para defender. Que é o caso que acaba acontecendo se você tomar esse caminho. Outra vibe totalmente distinta é eu tenho uma oportunidade aqui para gente. E dá para fazer por mandado de segurança. Olha que beleza. O risco é quase zero. O risco é o que você paga para o seu advogado. E sendo que o mandado de segurança você vai pagar no máximo R$ 1.800. Ainda, isso aí eu fico até com vergonha, sabe? Isso é uma subversão danada das custas da Justiça Federal, né, minha amiga? Que são relativamente baixas. Mas, enquanto assim são, trabalhamos com as coisas tais quais elas são. Eu acho que esse é um caminho, é o caminho que eu escolheria. Eu ia falar, se essas são as regras do jogo, vamos jogar com as regras que a gente tem no jogo, né? Mas sim. Exatamente. R$ 1.915,38. Certo? Já paguei muito DARF desse, mano. Muito DARF desse. E assim, nesses casos, até, Zé, que você falou da exposição, né, do risco, quando você traz, qual que vai ser o custo, né, se eu entrar com mandado de segurança? Tá, você vai fazer um investimento ali de R$ 2.000, arredondando para cima. E você não tem os honorários de sucumbência. Agora, vai para uma ação ordinária. Então, assim, aí sim você chega e reflete. Será que vale a pena? Nem sempre vai valer a pena. Então, eu acho parece não pesar, mas acho que é um ponto de exposição que pesa sim quando você vai tomar a decisão, né, de qual caminho que você vai seguir ali. Esse Vira sempre é quase. um. Fala você, Pode fala falar, você. Zé. Não, pode falar. Esse é sempre um ponto que o administrador pergunta, o administrador de uma empresa pergunta, Luísa, qual é meu grau de exposição? Eu estou indo para a briga, como é que eu posso sair dela? Quando você entra com mandado de segurança, eu posso sair dela no mesmo 0 a 0 em que entrei. Não vou tomar postura nenhuma, só vou tomar postura se tiver liminar. E aí, na liminar, eu vou vir aqui te perguntar, olha, nosso dinheiro está rendendo mais do que a Selic? Se eu estou capturando dinheiro mais caro do que a Selic, vale a pena. Uso a liminar. Caiu a liminar. Em 30 dias eu pago o dinheiro. Atualizado pela Selic. É como é o jogo.
Não se trabalha apenas para se financiar pelo fisco federal, absolutamente. Mas é necessário fazer essa conta na sua análise de risco. E eu acho que o cenário do mandado de segurança, mesmo com a liminar, é o cenário que oferece os menores riscos e as melhores oportunidades. Você pode entrar no mandado de segurança com pouca documentação, de forma rápida, na segunda ação mais rápida, de tramitação mais veloz perante o judiciário, só perde para HC, Sim. e com risco sucumbencial zero. Ou seja, me parece também o melhor caminho. Se eu precisasse trabalhar essa tese de que estamos aqui falando, certamente iria pelo caminho do mandado de segurança. Hoje não faz nem sentido. Eu, pelo menos, não acho que faça sentido ser ir por outro caminho. Pois é, pois é. Pessoal, estamos esperando perguntas aí de vocês, críticas, sugestões. A participação de vocês é fundamental. A prosa aqui é animada, mas se vocês quiserem fazer qualquer observação, a gente está aqui e fica mais animado ainda. Se deixar, a gente vai falando, né, Zé? Exatamente, exatamente. Tem muita prosa aqui, pessoal. Tem muita prosa aqui. Inclusive, pessoal, eu vou aproveitar aqui que a gente está nos minutinhos finais, a gente trouxe essa decisão. E aí, como o Zé bem pontuou, a gente nem tem acesso ainda à íntegra dos votos, então foi uma ideia assim de trazer um tema mais atual e até para pontuar essas questões mais de ordem prática para vocês. Mas a gente sempre está aberto a pedidos de temas, então assim, a gente vai pontuando o que a gente acha aqui que seja mais atual, até porque a ideia é manter todo mundo atualizado. Mas quem tiver também indicação, temáticas que queiram trabalhar, sintam-se sempre à vontade para trazer não só na live, mas como no nosso perfil do Tributário em Jogo. Vou reforçar de novo um outro comunicado que eu tô falando aqui a live inteira, mas que a gente mudou de horário. Então, quem não estava no início e não acompanhou, as lives agora vão ser às terças-feiras, 8 horas. Então, aciona já o lembretezinho para vocês estarem acompanhando a gente aqui toda semana, tá bom? Pra não esquecer, senão a Georgia não avisou. Exatamente, exatamente. Jorge é nossa administradora, nossa grande amiga, e está sempre nos recordando desse tipo de observação. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês, estar aqui com a minha amiga professora Luísa. Palmas para a apresentação, palmas para a entrevista que foi dada, sempre técnica, sempre muito correta, muito adequada, sabe conversar com o público. Então, é sempre um prazer conversar com você, mandar um abraço para você, para toda a família, para a Geórgia, para a Micaela, para a Tatiana, para a Dani, para as famílias dela. Tudo de bom. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Zé, por mais um papo com você. Aprendo demais todas as vezes. Vamos ter novas conversas, com certeza. E aí agradecer também todo o time do Tributário em Jogo por mais uma oportunidade, a G por viabilizar todo o operacional, a Mila e a Tati e a Dani também por confiarem, viu? E aí, gente, se quem não segue ainda, quem entrou pelo meu perfil aí, que for meu, o meu amigo, já entra e segue aí o Tributário em Jogo para poder se manter atualizado de toda a parte tributária, tá bom? Um beijo, Zé. Boa noite. Um abração a todos. Beijo, moça. Tudo de bom. Um abração. Até logo. Obrigada.